Começamos com Lucas, aquilo que o Senhor começou a fazer e a ensinar, Lucas falando sobre isso, né? Aí nós vimos depois, terminando Lucas, entramos em Atos, que é o que agora o Espírito estava fazendo através dos seus discípulos, né? E nós vimos um pedaço disso de Atos. A igreja lá em Jerusalém, que é a igreja inicialmente de pessoas vindas do judaísmo, tá bom? Então, Jerusalém lá, a primeira igreja. E aí você tinha Jerusalém, Judéia e Samaria, o Evangelho já chegando, né, para essas pessoas aí. Aí depois nós paramos ali, nós vimos Tiago, porque Tiago foi escrito justamente nesse período aí da igreja começando a crescer, né? As pessoas que tinham sido espalhadas por causa da perseguição acontecida lá, tanto quando morreu o outro Tiago e quando da perseguição lá de Estevão, as pessoas foram espalhadas pelas regiões vizinhas e aí estavam formando lá grupos e igrejas. E aí Tiago escreve para essas igrejas, tá? Para, de forma bem prática, fortalecer a fé deles para uma fé que seja vivida. A fé que seja transformada em atitudes reais. Por exemplo, como a minha fé me faz dominar a minha língua? É bem objetivo. Tiago tenta ser bem objetivo, tá? Bem direto. Ensinar a gente mesmo de forma bem prática. Aí depois nós continuamos com mais um pedacinho de Atos, né? E nesse pedacinho de Atos nós vimos a igreja então chegando nos confins da terra. A primeira igreja lá de Antioquia, né, que foi a primeira igreja de foco com não-judeus, né? Gentios. Gentios são pessoas que não são judeus, tá? Então, foco nesse grupo de gente, essas pessoas, né? Essa era a primeira igreja agora de pessoas que não eram pessoas que tinham alguma ligação com o judaísmo, eram pessoas completamente gregos, que tinham sua própria mitologia, sua própria crença. Agora a igreja, essas pessoas estavam se convertendo e aí iniciou-se a igreja lá de Antioquia. E a partir da igreja de Antioquia, a gente viu que Deus separou Paulo e Barnabé para começarem a espalhar o evangelho por toda a região ali, né? Antioquia, toda a região acima de Antioquia e também para o lado da Grécia, né? Esse foi o processo ali inicial que a gente viu na semana passada. Aí eu falei que eu ia dar algumas interrupções. Por quê? Porque mais ou menos no ano, tá bom? Então, nessa época onde Tiago escreveu para aquelas igrejas ali de origem judaica, vamos dizer assim, espalhados, passou um pouco, você já tem gentios se convertendo, então começa a ter alguns problemas, né? Aí Paulo já faz a primeira viagem missionária, já faz a segunda viagem missionária, que já se separa, né? Paulo e Barnabé se separam na segunda viagem missionária, Barnabé vai para o lado com Marcos e Paulo vai com Silas para o outro lado. E aí então já tem eles agora começando a espalhar o evangelho muito mais e compartilhar, e outras igrejas surgindo, já de gentios, judeus, tudo junto. E aí nesse meio começam a acontecer os problemas, é claro, né, de relacionamento, porque os judeus imaginavam uma coisa, né, os judeus imaginavam, puxa, a lei, nós viemos da lei, a lei tem um papel importantíssimo aqui para nós. E aí os judeus tradicionais, ou pessoas que tinham se convertido e ainda não entendiam muito bem, diziam, né? Não, precisa praticar a lei, precisa viver a lei. Para ser salvo, a pessoa ela completa a sua fé se ela praticar a lei ou se ela cumprir os atos da lei. Aqueles que são incircuncisos precisam se circuncidar e assim por diante. Isso estava acontecendo ali mais ou menos, então no ano 49, ano 50 depois de Cristo, isso significa aproximadamente aí 17 anos depois da ascensão de Cristo, né? Início da igreja, começa a ter esses problemas. Aí a gente tem então Paulo escrevendo aos Gálatas, tá? Por isso que nós vamos olhar o livro de Gálatas agora, porque foi escrito mais ou menos naquela época ali que a gente está passando, Atos 18, Atos 15 a 18, ali mais ou menos naquela época, entre a primeira e segunda viagem missionária. Paulo foi participante no começo da igreja de Gálatas e depois, no ano seguinte, ou um pouco depois, ele escreve para a igreja aos Gálatas, tá? Então Gálatas
Pode abrir lá em Gálatas. Como eu falei para os irmãos já sabem, a gente vai fazer um panorama bem rápido do livro de Gálatas, só para a gente entender o contexto associando ao que está sendo vivido na igreja. Então, como eu expliquei, gente, você tem agora judeus de origem, convertidos, você tem gentios que não tinham nenhuma relação com o judaísmo, também convertidos, só que o judeu tem um problema porque ele considera o gentio pecador a vida inteira. Chamava ele esses pecadores, como se ele não fosse, né? Esses pecadores. Essa era a relação que eles tinham, distante. Um judeu não sentava na mesma mesa que o gentio para comer, não entrava na mesma casa. Existia uma separação grande mesmo. Só que aí você tem a igreja, né? Pessoas que se converteram, dos vários lados aí. E aí começam a surgir aqueles problemas que deram origem a algumas coisas. Essa carta de Paulo aos Gálatas batendo forte em cima de um grupo de pessoas que ele identificou ali na igreja. Isso é a primeira coisa. E a outra coisa é, como resultado disso, provavelmente você tem aquele concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, onde eles têm que definir. Olha só, estão se exigindo essas coisas dos gentios, isso é possível? E aí junta lá a cúpula da igreja de Jerusalém, Paulo, Barnabé, Pedro, e eles começam também a conversar sobre o papel dos gentios e o que era exigido dos gentios. Os gentios deveriam praticar a lei, não deveriam praticar a lei, o que eles deveriam fazer. E aí, então uma delas é essa carta de Paulo aos Gálatas, nesse contexto. Os judaizantes, que é o que Paulo fala aqui, né, chamado de judaizantes, era um grupo que Paulo diz, né, se infiltrou no meio da igreja. Então Paulo coloca um caráter duvidoso aí nessas pessoas, se eles são crentes ou não. Tá? Por exemplo, você vê aqui no capítulo 2, versículo 4 de Gálatas, ele diz assim: essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos, infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Quer dizer, Paulo fala, vocês tem um grupo aí que foi infiltrado no nosso meio, falsos irmãos. Quer dizer, ele põe em xeque, que ele duvida da salvação desse grupo, que estava ali no meio da igreja. Ok? Então, é bem interessante a gente começar a perceber essas coisas, né? Por um lado, você perceber que na igreja lá não tinha só crente, né? Tinha gente que estava no meio ali, né? E o que Paulo coloca é um negócio bem duro, né? Infiltrados para espionar a liberdade que nós temos em Cristo. Puxa vida, os caras estão ali para espionar a nossa liberdade. E não só espionar, mas tentar entortar, né? Distorcer a verdadeira fé. E eles estavam exigindo esse tipo de coisa daqueles irmãos ali, e eles sem experiência, né? De fato, o maior grupo, né, vinha dos judeus, os apóstolos eram vindo do judaísmo, então imagina-se que aquele pessoal fica meio sem ação, né? O que a gente faz? Será que faz? Será que não faz? Né? E tal. E eles ensinando assim, né? Então os judaizantes eram essas pessoas, eles ensinavam, né, que você precisa só crer em Jesus, ok, você precisa crer em Jesus, mas você precisa obedecer, guardar a lei para ser salvo, tá bom? Essa é a ideia. A justificação também viria, a salvação viria através de cumprir as obras da lei, e uma delas que eram rituais, por exemplo, a circuncisão. Tem que circuncidar, essa é a ideia. Ok? Então, esse era um panorama do que estava acontecendo ali na igreja da Galácia ali. E esse pessoal, gente, os judaizantes, eles atacavam o Paulo. Um jeito de você distorcer, de você atrapalhar que as pessoas ouçam uma mensagem é você atacando o portador da mensagem, né? Então, eles estavam atacando o ministério de Paulo, né? Falando sobre, questionando quem era Paulo para ensinar daquele jeito, para falar daquele jeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a carta de Gálatas aos Gálatas tem 3 propósitos principais. O primeiro propósito principal é Paulo defendendo o seu ministério. Ele falando do seu ministério e defendendo o seu ministério. Um segundo propósito é o tema forte, a salvação somente pela fé. Tá? A salvação é possível, a justificação somente pela fé. Paulo bate bem forte nisso aí.
E aí, a parte final, o terceiro propósito é a santificação do crente, que também é pela fé. Entende? Então, Paulo vai nesse caminhar aí, conversando com os Gálatas, exortando e tentando trazer eles à consciência. Ele é uma carta bem dura, né, por um lado, mas o propósito é, ele quer que os irmãos respondam positivamente. E ele termina daquela forma bem agradável, né, em termos de, eu estive com vocês lembram, a gente estava junto, a gente caminhou junto, né, e aí ele vai falar dos frutos do Espírito, fruto da carne, e aí, então ele vai caminhar nessa direção, que vocês conhecem um pouco. Então ele vai falar sobre a santificação do crente no final. Esses são os 3 propósitos principais que o apóstolo vê. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa carta, olhando para esses 3 propósitos, ok? Gente, nos capítulos 1 e 2, mas eu vou destacar algumas coisas aqui do capítulo 1, principalmente, só para a gente ler, porque a gente não dá para ler tudo, né? Então eu escolhi alguns versículos, tá bom? A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é defender o seu ministério, né? A origem da sua mensagem, de onde vem. E a primeira coisa que ele diz é: a mensagem não vem de mim. Vamos ler alguns versículos. Versículo 11. Versículo 11 diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Primeira coisa, Paulo deixando bem claro, olha, não vem de mim. Versículo 15, ainda continuando aí. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Versículo 16, revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então ele está falando, olha, a minha mensagem não vem de mim, não vem de outros, vem de Deus. Tá? Esse é o foco dele, olha, a palavra, essa mensagem, ela vem de Deus. E um segundo aspecto, quando ele fala sobre isso, que falando sobre o ministério dele, a mensagem vem de Deus, ele diz que a mensagem também não vem dos apóstolos. Essa não é a mensagem, não veio dos apóstolos somente, né? Versículos 12, quer ver? 12 diz assim: não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Aí versículo 17, ele ainda diz: tampouco subi a Jerusalém para ver o que os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. E aí também no capítulo 2, versículos 6 em diante. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Interessante, né? O apóstolo Paulo está defendendo o ministério dele, ele está dizendo, a minha mensagem não vem de mim, vem de Deus. Não vem dos outros apóstolos, vem de Deus. Só que, é claro, concorda com os outros apóstolos, porque também é a mesma mensagem. Então ele fala, eu não fui lá para ser ensinado por eles e eu estou aqui falando em nome deles. Foi o Senhor Jesus Cristo que me mostrou isso. Depois de um tempo, eu fui lá conversar com eles e eles concordam com a nossa mensagem e eles, as colunas, vamos dizer assim, né? E é interessante que ele fala, aqueles que eram considerados influentes, eles não tinham nada a acrescentar. A mensagem é a mesma. Tanto é que eles estenderam a mão na minha direção em sinal de concordância, né? Em sinal de comunhão. Nós estamos juntos aí, vão lá e falem mesmo aos gentios. Então é bem interessante, ele está tentando defender e aí ele fala, olha, a minha mensagem não veio dos apóstolos, mas concorda com a mensagem dos apóstolos, é a mesma, ok? Mas veio de Deus. E ele também vai falar um lado que é a história dele, né? A minha mensagem também não é de judeu. Eu sou judeu de nascimento, né? Mas não é essa a minha história. Versículo 13 do capítulo 1 diz assim,
Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Versículo 23 também, ele diz: apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procura destruir. Ele está dizendo, olha, eu já fui do judaísmo, eu era muito ferrenho e zeloso. Agora isso foi visto uma transformação na minha vida. A minha mensagem também não vem do judaísmo. Então ele está defendendo a mensagem dele dizendo, olha, minha mensagem vem de Deus. A mensagem não é minha, a mensagem não é dos apóstolos, a mensagem não é de qualquer outro homem influente ou não influente, a mensagem não é do judaísmo, a mensagem veio de Deus. Então ele está defendendo a sua mensagem. E eu queria destacar um trecho que eu acredito que ele resume mais ou menos esses 3 propósitos que eu coloquei aqui para a carta de Paulo aos Gálatas, né? Que é no capítulo 2, aqui alguns versículos do capítulo 2. Eu queria ler os versículos de 11 até o 14. Capítulo 2, diz assim, eu vou voltar para esse texto depois, tá? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Gente, eu acho interessante isso aqui, porque eu coloquei esse bloco na parte onde ele está defendendo o seu ministério ainda. Porque aqui, o que acontece? Ele está usando isso aqui como exemplo nesse tempo onde um dia Pedro chegou lá em Antioquia, na igreja de gentios, lembra, né? Pedro chegou lá. E Pedro estava lá, numa boa, no churrascão com os gentios lá, com o pessoal da igreja, a gente que não era judeu e tal, numa boa. De repente vem um grupo da igreja de Jerusalém, que ele chama os de Tiago. Necessariamente não significa que Tiago mandou, porque lá no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, Tiago fala, olha, foi um da parte da gente aqui que não concorda com a gente não mandou eles para lá. Então, dá-se a entender que é mais ou menos um grupo desse aí que veio da igreja de Jerusalém e estava ali. Quando chegaram esses da igreja de Jerusalém, que eram de origem judaica, qual era o resultado? Pedro, se afastou dos gentios. Não comia mais com eles, ficou separado. E os que eram da igreja dos Gálatas, de Antioquia, que tinham origem judaica, viram o que Pedro fez e falaram, eu acho que é isso que é para fazer. Todo mundo separou dos gentios, então. A gente não come mais com eles, os caras estão aí olhando, vamos fazer de conta. E aí, ele falou assim, a coisa foi tal que até Barnabé se deixou levar por essa hipocrisia. O que ele chamou de hipocrisia, né? Interessante, mas incoerência, hipocrisia, né? Gente, é bem interessante a gente perceber aqui que Paulo está defendendo seu ministério. E nesse aspecto ele diz, não importa se Pedro era coluna da igreja, se Pedro andou com Jesus os 3 anos. Não importa se Pedro seguiu Jesus, se viu Jesus morrendo na cruz. Não importa. Ele errou e eu repreendi face a face com a mensagem do Evangelho. E aí nesse aspecto é que eu queria que a gente pensasse um pouquinho, eu coloquei uma frase para a gente pensar nessa parte da defesa do Evangelho de Paulo. Que diante do Evangelho verdadeiro, gente, não existe grande ou pequeno. Não existe isso. E é isso que Paulo está dizendo, olha, a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. E se a mensagem é de Deus, não tem grande ou pequeno. Se Pedro errou, ele vai ser confrontado publicamente, ele vai ser confrontado e ele vai ter que corrigir a posição dele. Por quê? Além dele errar, como ele era um líder da igreja, ele levou outros com ele a errar também, né? Estava ensinando errado. Então, essa responsabilidade, né? Então, Pedro o exorta publicamente. Olha, você está errado, isso é hipocrisia, né? Então, a mensagem do Evangelho, ela é maior
do que qualquer pessoa. Não tem esse negócio de, ele é grande, ele era apóstolo, não existe isso. O que Paulo está mostrando aqui para nós, todo mundo é humano. Tá? E a mensagem não vem de nós, a mensagem vem do Senhor. Isso não significa que Pedro não continuou pregando, claro que ele continuou pregando. A gente supõe, né? A gente imagina, até pela conversa dele no Conselho de Jerusalém, que ele corrigiu essa postura dele, né? Falando de fato, né? Como o evangelho vem crescendo no meio dos gentios. Então, é bem interessante a gente perceber isso, mas naquele momento, talvez sob pressão, né? Sem saber o que fazer, ele tomou uma decisão de se separar ali na hora, e aí Paulo imediatamente falou assim, olha, que história é essa? Sabe por quê, gente? Presta atenção. Você é gentil. E Pedro, um cara conhecido, importante, influente na igreja, está ali comendo junto com você. De repente, ele se separa de você porque chegaram outros da igreja lá. O que você começa a pensar? Puxa vida, eu achava que a fé era o suficiente para eu ser salvo, para eu fazer parte da igreja, para eu estar junto com os meus irmãos. Só que eu descobri que não é, falta coisa. Falta eu ser como eles, cumprir a lei, me circuncidar. Então quer dizer, peraí, será que eu estou salvo mesmo? Será que eu estou completamente salvo? Será que é verdade isso? Então você começa a mostrar, ele, né, naquela atitude, ele começa a mostrar que, peraí, a coisa não é tão diferente assim. É um judaísmo disfarçado. Né? Então está faltando coisa. Então só Cristo, eu achava que só Cristo era suficiente, mas só Cristo não é suficiente. Então eu preciso de fazer mais algumas coisas. Me ensinaram faltando coisa. Acho que Paulo me ensinou faltando coisa, né? Ele não foi até o final. Então você percebe como isso distorce completamente o Evangelho de Jesus Cristo. Que é o que a gente tem visto por aí, né? Hoje em dia pelo mundo, né? Pelo Brasil, aqui no Japão, né? As igrejas impondo e colocando diante de você que Cristo é suficiente por um lado, mas se você não cumprir isso, não cumprir aquilo outro, você também não é salvo. Né? Então é um desafio você olhar para essa carta de Paulo aos Gálatas e como isso mexe com a gente. Né? Que até Pedro, cara, tenta trazer à mente de vocês, gente, aquela imagem de Pedro se levantando no meio do Pentecoste, no meio da festa, no meio daquela multidão e pregando o Evangelho sem medo de ser preso, de ser levado preso. E ele diz, e vocês o mataram. E aí o povo diz, que faremos agora? Percebe? Esse Pedro, crente de fé, pregando o Evangelho. Aí você vê esse Pedro aqui, alguns anos depois, pressionado pelo judaísmo, ele, né? Toma uma atitude que não muito sábia, né? E antibíblica. Então é interessante, né, a gente perceber essa mudança. Não é uma mudança, na verdade, é o nosso coração inconstante. Né? Que a gente continua sendo pecador, Pedro continua sendo pecador, Paulo fala que constantemente ele tem uma luta constante na vida dele, que ele luta contra isso e ele sabe que deve fazer o bem e não faz e miserável homem que sou. Né? Paulo falando. Então, assim, é esse dilema da gente perceber, gente, a gente continua falhando. Então, a gente precisa estar muito alerta. Aí a gente vai naquele esquema, né? Se Pedro, que é Pedro, falhou, que dirá nós, né? Então, vamos lá, a gente tem que estar atento, né? Andar com Jesus, face a face, lado a lado, ver os milagres, não é suficiente para me fazer perfeito, assim. Eu, por minhas forças, eu não consigo. Né? Então eu preciso estar cada vez mais dependente do Senhor. É disso que Paulo vai falar aqui. Eu preciso me aproximar cada vez mais do Senhor, ouvi-lo, lembrar do Evangelho sempre. Né? Constantemente lembrar do Evangelho. Por isso que lá nós vamos começar a estudar a vida centrada no Evangelho. Para lembrar que os crentes precisam ver que o Evangelho ele não é só aquele momento de conversão. O Evangelho é a mensagem, eu acreditei em Cristo, pronto, já está tudo certo. Não é assim. O Evangelho é modificando áreas da minha vida a cada dia. Diante do Evangelho, ele modificando áreas da minha vida a cada dia.
Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando, né? Ele começa defendendo o seu ministério e ele diz, não importa se tem grande, se tem pequeno, não existe esse negócio de tamanho, de influência. Todos nós somos pecadores e precisamos estar alertas. Alertas, a mensagem não vem de nós, a mensagem vem de Deus, né? É uma palavra de Deus para nós. O segundo propósito que Paulo trata aqui nessa carta, ele é bem objetivo, tá bom, irmãos? Ele é bem direto, só que ele vai usar os capítulos 3 e 4 para fazer isso, né? Ele vai citar alguns exemplos. Qual é o propósito dele? A salvação é pela fé. Não existe salvação pelas obras, pelas práticas da lei, não existe, tá? A salvação é pela fé. E aí ele vai usar alguns argumentos, ele vai usar, por exemplo, a própria experiência dos Gálatas, né? No capítulo 2, por exemplo, capítulo 3, versículo 2, ele fala, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Então é interessante, né? O apóstolo Paulo apela, gente, vocês sabem o que vocês viveram, vocês creram em Cristo. E como o Espírito Santo habitou em vocês e vocês começaram a servi-lo, foi pela prática da lei que vocês viviam aquilo? Não foi pela prática da lei. Foi pela fé em Jesus Cristo. Foi pela fé que vocês suportaram todo aquele sofrimento que vocês suportaram. Será que suportar aquele sofrimento foi inútil? Porque foi pela fé, não foi pelas obras, não foi pela prática da lei que vocês suportaram todo aquele sofrimento que eles passaram ali. Então, é interessante o que o apóstolo Paulo está fazendo. Olha, gente, presta atenção, né? Um outro aspecto que ele fala, ele usa a lei em diversos pontos aqui, né? Um deles é usando a figura de Abraão, né? A fé de Abraão, e ele vai falar, ele vai pôr isso diante dos gentios. Que a promessa de Deus lá, feita lá para Abraão, se cumprindo na pregação do Evangelho a todas as nações. Então, ele está usando a lei também para mostrar, né, que a salvação é pela fé e não é pela prática da lei. Ele vai usar também a questão da lógica, ele vai falar um pouco sobre lógica, ele vai falar sobre a ideia do testamento. O testamento, uma vez assinado, ele vai cumprir o que tem que ser feito. Ele vai falar sobre a lei como um tutor, né? Ele está usando a lógica para mostrar que a fé é superior à lei. Então ele também usa esses argumentos para mostrar que não é pela prática da lei que alguém é salvo, tá? Que uma pessoa é salvo. E aí, voltando para o capítulo 2, continuando o bloco ali, versículos 15 e 16, eles são tremendos. Diz assim, ó: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo pega 2 versículos, ele ainda joga uma ironiazinha ali no meio, ele diz, nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Ele está ainda jogando com essa coisa de os gentios são pecadores, os judeus não e tal. E aí ele pega o versículo 16 e ele usa 3 frases para dizer a mesma coisa. Ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei, ele está dizendo. Aí depois ele diz, não pela prática da lei, mas por Cristo. E aí ele termina dizendo, pela prática da lei, ninguém será justificado. Quer dizer, o cara 3 vezes ele fala a mesma coisa em um versículo. E geralmente, nas Escrituras, quando eles repetem uma informação, é para dar ênfase à coisa. E essa era a ideia. Tá? Ele está enfatizando. E a ênfase que ele dá, gente, versículo 15 é repetitivo, 16, é repetitivo. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. É bem direto, não tem conversa. Não adianta, não tem conversa. Né?
Ele está batendo em cima. E o que eu queria deixar talvez como uma frase para a gente pensar, então, a primeira era que o verdadeiro evangelho, você não tem grande nem pequeno, né? Diante do verdadeiro evangelho não tem ninguém que é capaz ou merecedor, não existe. Tá? Isso vocês já sabem, é meio óbvio para nós hoje, só que eles estavam vivendo lá uma época da pressão. E talvez seja óbvio para você, mas se você for numa outra igreja aí, talvez da cidade, você vai ouvir isso, que ninguém é salvo pela prática da lei, porém, se você não fizer tal coisa, se você não fizer campanha tal, se você deixar de fazer alguma coisa, você não é salvo. Você não tem certeza, pelo menos. Né? Ou você perde a salvação que você já tinha. Então, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? E Paulo aqui está afirmando enfaticamente, não há quem mereça, não há qualquer obra que a gente consiga fazer que nos permita Deus olhar para a gente e falar, puxa vida, que cara bom, eu tenho que salvar esse cara. Não existe isso. Puxa, que cara fiel, eu vou resgatar ele. Não existe isso. Nada. A gente não consegue. A prática da lei, praticar a lei, obedecer a lei, guardar. Se a gente conseguisse fazer, isso esbarraria em Cristo e a gente sabe que ninguém consegue fazer. Né? O próprio Paulo está dizendo que ninguém consegue fazer. Então é interessante você pensar um pouquinho. Se a gente, né, muitas vezes a gente esquece disso, a gente fica tentando trocar com Deus. Por isso que vem o lance do legalismo, né? A gente tentando trocar com Deus. A gente começa a pensar assim, por que esse sofrimento veio sobre a minha vida? Provavelmente foi porque eu fiz alguma coisa que não devia. O que será que eu fiz? Eu acho que eu não dei o dízimo. Eu acho que eu faltei no culto. Eu acho que eu deixei de repartir esse arroz com o vizinho. Aí eu penso, puxa vida, então por isso que as coisas estão indo mal na minha vida. Aquele lance de barganha com Deus. Só que aí se você for olhar por outro lado, você começa a pensar como aquele menino que eu comentei com vocês, de 12 anos. O menino crente, creu em Jesus Cristo. Ele lia a Bíblia, fazia a devocionalzinha dele lá, todos os dias praticamente. E aí ele vira para mim e diz assim, mas eu leio a Bíblia todo dia, por que a doença voltou? É aquela mente de que acho que eu deixei de ler alguma coisa que eu devia ter lido e aí é por isso que Deus está me castigando. Ou o contrário. Se eu estou lendo a Bíblia todo dia, Deus tem que trazer tudo o que eu quero, ou pelo menos tudo que é confortável para mim. E, gente, essa é uma visão errada. Lembra? Ninguém é merecedor ou capaz de conseguir conquistar com as suas próprias forças a salvação ou o olhar admirado de Deus para a sua vida. Né? Deus olhando para meu garoto, esse é bom. Não tem isso, não existe. Entendeu? Não existe isso. Então essa é a luta e Paulo está rebatendo isso com muita força. Gente, não existe. Diante do verdadeiro evangelho está todo mundo na mesma, está todo mundo na miséria sem Jesus Cristo. Né? Não existe, ok? E aí eu queria partir para o terceiro propósito, da gente olhar aqui e fechar com ele. Nos capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo, ele vai então ir um pouco para a vida cristã, né? Ele vai transpor a barreira e ir um pouquinho para a vida cristã. Por exemplo, o versículo 1 do capítulo 5, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, para uma vida livre em Cristo. Aí ele vai para o versículo 13. Eu, na verdade, vou para o versículo 13. Diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então agora o apóstolo Paulo está indo numa outra direção. Ele está dizendo, a fé que vocês têm em Cristo, o Evangelho, ele transforma a sua vida, o seu dia a dia, o seu relacionamento com os seus irmãos, né? Então, cuidado, tá? Então ele está falando, olha, não usem a liberdade para dar ocasião, mas sirvam. Vocês são livres hoje para servir uns aos outros, ok? Percebe? Vocês são livres para servir. Né? Esse é um dilema aqui para nós. Capítulo 6, versículos de 1 a 3 também diz isso. Ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine-se, tal. Então é interessante ele ir para a prática da coisa, né? O Evangelho, crer no Evangelho, transforma a prática da minha vida, o meu relacionamento com os outros. Eu não busco olhar com um olhar de superioridade. Nós estamos juntos no mesmo barco e a gente um está ajudando o outro, um caminhando junto com o outro. Hoje você é livre para servir ao outro, para expressar o amor que Cristo expressou também, né? Vamos olhar lá para o capítulo 2, o finalzinho dele, a partir do versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então o ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então agora ele está falando de um outro processo dos Gálatas, né? Eles estavam tentando viver a vida pela própria força. Essa era a ideia de cumprir a lei também. E aí Paulo vai bater em cima deles dizendo, gente, vocês creram em Cristo para ser salvos. Não foi obra nenhuma. Para a vida cristã, o seu olhar também é a obra de Cristo na cruz por nós. Uma, ele nos capacita a viver assim. E duas, ele nos ensina a viver assim. E ao vivermos aquilo que Cristo nos ensinou e nos ensina, estaremos cumprindo a lei de alguma forma. O amor ao próximo, essa doação, aprender a doar-se, a servir uns aos outros, não pensar só em mim. Ele está falando disso. E ele é bem direto, ele diz assim, a vida que eu vivo agora neste corpo. A minha vida de cada dia, sabe, o meu andar daqui para lá. Eu não vivo pelas minhas próprias forças. Eu vivo cada dia colocando eles diante das mãos do Senhor e olhando o que o Senhor espera que eu viva, através das Escrituras, através do direcionamento do Senhor. Então, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. E é interessante, se eu achar que sou salvo pelas obras, ou se eu quiser viver achando que eu sou capaz de viver sozinho, sem a força do Espírito Santo em mim, a minha própria força, Paulo está comparando isso a dizer que Cristo morreu inutilmente. Se você não precisa de Cristo, você faz sozinho. Se você não precisa de Cristo para salvação, ou não precisa de Cristo para viver a sua vida hoje cristã espiritual, então Cristo morreu para você por quê? Você não precisa de nada, você é capaz. Né? E diante do Evangelho, não tem quem viva para agradar a Deus pelas suas próprias forças. Não tem. Tá? Hoje a gente vive para agradar a Deus, sim, mas precisa ser com os olhos naquilo que Cristo fez por nós. Ele nos permitiu chegar até perto de Deus. Ele nos permite hoje sermos perdoados a cada dia, sermos purificados a cada dia e chegarmos na presença de Deus. Ele nos permite nos dar força para obedecer aquilo que foi escrito no nosso coração, né? E aí ele vai bem mais para a prática do que simplesmente a lei, lá a numeração da lei. Ele está dizendo,
Torna isso prático. Amor ao próximo, isso é muito prático. E para você amar ao próximo, você precisa se renunciar um pouco, tentar ser menos egoísta, achar que é menos superior do que os outros, então menos orgulhoso. Então, vai para a prática disso. E como você consegue fazer isso? Olhando para a cruz, porque foi o que Cristo fez, né? Filipenses diz que Cristo, sendo Deus, não se agarrou a isso, mas Ele veio e se humilhou, tornando forma humana e morrendo humilhado. Então, Cristo fez isso, se deu por nós. E Paulo lá aos Filipenses, ele ainda diz, tenham a mesma atitude de Cristo. Né? Então esse é o desafio para nós, tá? A gente pensar que a nossa vida de cada dia, ela não é vivida por nossa própria força. É que parece, gente, parece. Porque a gente tem que acordar de manhã, a gente tem que pôr o despertador lá para tocar, a gente tem que levantar, a gente tem que trocar a roupa, tem que sair, tem que fazer o que tem que fazer, tem que voltar para cá. A gente tem que fazer isso, a gente tem que pagar as contas e tal. Então parece que é simplesmente a gente que está fazendo. Mas você foi salvo por Jesus Cristo e Ele anda com você. Então é bom a gente trazer isso à lembrança. E que Ele nos fortalece. Então orar mais, depender mais do Senhor durante o dia. Agradecer porque Ele te deu força e saúde para fazer o que você tem que fazer. Né? A gente só percebe que a gente tem o dente do siso quando ele começa a doer, né? Porque então ninguém repara que tem. Né? A gente só repara que tem o dedinho do pé quando você tropeça na quina da cadeira lá. Né? Porque enquanto você não tem isso, você nem percebe que ele está lá. Né? E quando a gente fica debilitado por alguma forma, né, de alguma forma, a gente percebe o quanto estar saudável é algo que só Deus pode permitir. Né? E, gente, perceba isso. Hoje, eu imagino que você esteja, na sua grande parte, vamos dizer assim, saudável, com um probleminha aqui, outro ali. Mas você tem ainda saúde, condição de trabalhar, e você vai e faz e tal. Mas como o nosso corpo é frágil, né? Você está andando, você tropeça, bate a cabeça ali, você pode morrer. À toa, né? Andando na rua. Eu lembro um dia que eu morava num lugar em São Paulo que era em cima de um restaurante. E para chegar na minha casa, tinha que subir uma escadaria assim. E ela era toda revestida com azulejo, né? Com piso frio. Só que como ele era velho, então já tinha vários deles quebrados. Vários azulejos quebrados. E aquele trem quebrado corta, né? Demais. E aí eu lembro que a gente, todo dia de manhã, a gente acordava cedo, se arrumava e descia correndo aquelas escadas, porque a minha mãe levava a gente para a escola, que era do outro lado da Dutra. Então ela tinha que levar a gente de carro, porque não dava para a gente ir a pé, né? Aí eu lembro de um dia que a gente estava saindo correndo e tal, e aí minha mãe pisou no primeiro degrau e ela foi rolando até o último degrau. Aí quebrou o óculos, cortou aqui assim, aí estava sangrando, aí o pessoal do restaurante veio ajudar e tal, aí mudou todo o nosso dia, né? A rotina do dia, e vai para o hospital. Mas, gente, para ser fulminante não custa nada. Né? Nossa vida é frágil, é que a gente não percebe, mas a nossa vida é frágil, né? Você está andando na rua, você tem contato com outras pessoas, você não sabe se aquela pessoa está com gripe, está com influenza, está sei lá com o quê. E você está andando, é normal, você tem contato com essas pessoas. A gente não tem como controlar isso. A gente não percebe, mas nós somos frágeis. A nossa vida precisa ser constantemente vivida na dependência do Senhor, reconhecendo a direção do Senhor e orando, entregando, confiando e caminhando cada dia. Eu só queria terminar lendo uma frase que um cara escreveu sobre o que Paulo estava dizendo aqui. Ele diz assim: a vida que ele vive agora não é vivida por ele, pelo eu, o fariseu, autojustificado que baseou sua esperança para a justiça e a salvação na observância da lei, mas por Cristo, o ressuscitado e exaltado que habita nele. Então o que Paulo está dizendo, que ele coloca aqui, que é bem interessante, ele está dizendo... Quando Paulo está dizendo a vida que eu vivo no corpo, não sou eu quem vive, não é mais aquele
fariseu que porque ele era zeloso, que ele fala aqui, né? Eu era notado entre os outros como um cara zeloso. Não é esse que se auto-justifica pelos seus atos, mas é aquele que foi resgatado por Cristo, que habita nele. Então é bem interessante a gente pensar nisso. A gente hoje só consegue viver a vida cristã e agradar ao Senhor por causa da ação do Espírito em nós, por causa da ação de Cristo que nos tornou aptos para chegar diante de Deus. Então é só assim que conseguimos agradar ao Senhor de forma imperfeita. Ele nos vê através de Cristo. Esse era o desafio do Evangelho, né? Naquela época, onde o Evangelho começou então a sair do meio judaico, ir para os gentios, aqueles problemas de crença e raça tinham que ser superados. E aí você começa a ter algumas dessas cartas que nos ensinam até hoje, nos ensinam de forma bem clara, né? Que diante do Evangelho verdadeiro você não tem um que é grande, um que é pequeno, nós somos todos iguais diante do Senhor. Podemos até ter funções diferentes, mas estamos todos juntos caminhando para nos aproximar mais e mais de Jesus Cristo, né? Diante do Evangelho não tem ninguém que é merecedor ou capaz de realizar alguma coisa, de ser salvo. Somente dependendo do Senhor Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, é que nós somos capazes de agradar ao Senhor e de viver de forma que Ele seja honrado, né? Esse é um desafio para nós. Vamos nos lembrar do livro dos Gálatas, vamos nos lembrar de Jesus Cristo durante nosso dia a dia, né? A rotina do nosso dia. E um versículo bom para a gente lembrar disso é: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu procuro viver a vida que Cristo quer que eu viva. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, né? Essa é a vida que eu vivo, ok? Então um desafio para nós aí, nessa época de nossas vidas. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. É tão bom poder ler a Tua Palavra e perceber tudo aquilo que o Senhor fez naquela época. Como o Senhor vem ensinando os Teus filhos. Como eles precisaram passar por esses momentos de transição. Isso mostra o quanto eles também eram pecadores, mesmo sendo salvos, e precisavam de ajuda. E obrigado porque o Senhor levantou outros irmãos lá para ajudá-los nesse processo. Assim como nós, através da Tua Palavra, o Senhor nos ensina hoje e o Senhor nos colocou um nas vidas dos outros para que a gente possa também um ajudar o outro. Então eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver essa vida ao Teu lado, ao lado dos nossos irmãos também, uns dos outros. Obrigado por esse texto. Nos ajuda a lembrar dele, que a nossa vida não é vivida para nós mesmos e nem por nós mesmos. Nossa vida é vivida com a força do Teu Espírito Santo para a glória do Senhor. E graças à salvação conseguida pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado. Obrigado pela ação da Trindade toda envolvida no nosso processo de aproximarmos do Senhor e poder nos tornarmos efetivamente adoradores de verdade. Adoradores do Senhor, que é o certo. Então, muito obrigado. Eu peço que o Senhor nos ajude a viver esta nova semana que estamos começando, de fato, na presença do Senhor e buscando honrar ao Senhor, confiando na ação do Teu Espírito em nossas vidas e dependendo e orando e nos aproximando de Ti. Eu oro assim agradecido pelos meus irmãos e pelo nosso tempo aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.